Nós vamos falar sobre, na unidade 4, como conversamos anteriormente, das fases do gerenciamento de crise. Muitos de nós pensamos que resolver ou gerenciar uma crise diz respeito apenas a ocorrido um fato e ir lá resolver, usar uma alternativa tática, aquelas opções táticas que nós conversamos anteriormente, para que essa situação seja resolvida. Mas não, quando se fala de gerenciamento de crises, até mesmo invocando lá o conceito, né, que a gente conversou no começo do curso, trata-se de se antecipar, né, adotar medidas de prevenção em relação a uma crise, e essa etapa compõe a primeira fase, ou a fase da pré-confrontação ou preparo. Como o próprio nome fala, é um momento em que, antes mesmo da eclosão do evento crítico, da consumação de um fato que a gente classifica como crise, antes mesmo disso, a gente precisa o quê? Se preparar para isso, criar uma logística para isso, se organizar administrativamente para esse tipo de situação e operacionalmente também. A gente precisa treinar pessoas, adquirir equipamentos, a gente precisa fazer operações simuladas, estudar casos semelhantes. No nosso caso, como a gente conversou, a competência de gerenciamento de crises é da polícia, mas é claro que uma ocorrência sempre vai afetar de cara, vai afetar, em princípio, a instituição na qual ela está ocorrendo. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, embora a competência de gerenciar a crise seja da polícia, mas nós aqui já estamos nos preparando para colaborar com a resolução de uma ocorrência, caso aconteça aqui no âmbito do Ministério Público. Nós estamos treinando as nossas pessoas, né, os agentes de segurança, para entenderem de maneira geral como devem se comportar em relação à ocorrência classificada como crise. Nós vamos falar agorinha, na fase da confrontação, dos primeiros passos no gerenciamento da crise, que envolve diretamente o nosso corpo de segurança. E, por que não dizer também, tudo isso colabora bastante para o público interno para saber se orientar a como se comportar caso aconteça um fato no ambiente de trabalho desse colega. Então, o que nós estamos fazendo aqui é também parte do que a gente chama de pré-confrontação ou preparo. Faço mais uma parte aqui para indicar que, em relação a essa questão da pré-confrontação, e repito, a competência de gerenciamento de crise é da polícia, mas as instituições, porque são passíveis de ter ocorrências nas suas instalações, nos seus prédios, no seu âmbito, precisam também se preparar. O Ministério Público aprovou já há algum tempo, recentemente, a política de segurança institucional e o plano de segurança institucional. Nesses artefatos, nesses documentos, é indicada a necessidade da estruturação de um plano de segurança orgânica para cada unidade administrativa do Ministério Público. Faz parte desse plano de segurança orgânica, que é customizado por unidade, está sendo desenvolvido pela Segurança Institucional e vai ser dialogado com as coordenadorias administrativas, claro, porque precisa levar em consideração as particularidades, as peculiaridades dessas unidades. Vão ter lá anexos, vão ter lá indicativos, que são procedimentos operacionais padrão, que a gente chama, de como deve se comportar, como as pessoas devem se comportar diante de ocorrências, como uma pessoa com comportamento agressivo no prédio, uma tomada eventual de refém num prédio, um atirador, né, um atirador ativo que a gente viu recentemente acontecendo em escola, acontecendo em um outro local. Claro que aí a gente traz o nosso apontamento lá no Moodle também, algumas observações. Existe uma particularidade em relação ao atirador ativo que vai fugir um pouco da doutrina de gerenciamento de crise que a gente está indicando aqui. Mas tudo isso para dizer que, em relação à pré-confrontação, faz parte do treinamento e nós aqui, além de desenvolver essa ação de treinamento, está bem alinhada com os procedimentos operacionais padrão que nós vamos indicar lá nos planos de segurança orgânica que estão sendo desenvolvidos por unidade. A gente também sabe que as organizações policiais que vão ser acionadas para resolver a crise precisam naturalmente levar em consideração a antecipação, a preparação para lidar com ocorrências classificadas como crise e naturalmente elas fazem isso e nunca é demais aprimorar essa fase da pré-confrontação ao preparo. Como a gente conversou, compõe essa fase a aquisição de material especializado. Então, a gente vai citar um típico exemplo, lá no comecinho do curso a gente falou de exemplos de ocorrências classificadas como crise. Nós temos lá a ameaça de bomba, né? As polícias, no nosso caso do BOP aqui, eles têm equipamento, pessoal treinado, tem
o material antibomba, equipamentos, tem o compressor, tem o robô que consegue fazer a extração do objeto com características explosivas sem efetivamente a necessidade do agente lidar, né, manusear diretamente esse objeto com características explosivas, enfim, todo tipo de equipamento necessário para para localização, retirada e naturalmente destruição desse objeto com característica explosiva. E todos os outros equipamentos mais, tem um veículo próprio para montar o gabinete de gerenciamento de crise, tem uma série de equipamentos, enfim. Nessa fase de pré-confrontação é que se adquire, se estuda, planeja o que é necessário de logística para, ocorrido um fato classificado como crise, resolver, levar a efeito a resolução dessa ocorrência. Precisa selecionar efetivo, essas unidades especializadas que têm competências para empregar as alternativas táticas, precisam selecionar bem o seu contingente, seu efetivo, isso faz parte da pré-confrontação. Os treinamentos também fazem parte da pré-confrontação, como nós falamos, elaboração de estudo de casos, naturalmente estudar, né, fatos que aconteceram parecidos com aqueles que a gente estima que pode acontecer, como nós falamos, crise tem como característica a imprevisibilidade, ou seja, nós não sabemos quando vai acontecer, mas estima-se que pode acontecer e por isso eu preciso me antecipar a isso e estudar fatos semelhantes que aconteceram vão colaborar bastante para a gente entender os melhores procedimentos quando fatos semelhantes acontecerem. É necessário também, nessa fase de confrontação ou preparo, ter lá desenvolvido um roteiro de gerenciamento, ou seja, planejar bem para eu ter todos os parâmetros já definidos de como atuar caso uma crise aconteça. Nós temos a segunda fase, que é a fase da confrontação, ou seja, a fase em que eu vou confrontar, né, o cenário, confrontar a crise e o primeiro passo, ou o que primeiro acontece quando uma ocorrência, um fato desse acontece em qualquer lugar, vamos citar o exemplo lá do Fórum do Butantã, no começo do curso a gente soltou aquele vídeo, né, que é uma ocorrência que um cidadão, ali a gente vislumbra, percebe que emocionalmente perturbado, ele vai lá tomar satisfações com a juíza, põe a juíza sob seu domínio, enfim, a gente viu lá o vídeo. E aquele perfil de pessoas, como a gente conversou, ele transita por vários prédios públicos, transita inclusive em prédios do próprio Ministério Público, porque o Ministério Público é titular da ação penal, né? Ocorrendo um fato em qualquer instalação, seja do Tribunal de Justiça para o pessoal do Tribunal de Justiça, seja do MP para o nosso público aqui, que primeiro toma contato com essa ocorrência, nosso pessoal da segurança, ou é acionado para dar uma primeira resposta, a gente tem que, essa resposta imediata ou essa ação imediata vai ter ligação direta com a nossa atuação, não tem como fugir disso. E claro, nos casos em que tem policiamento ou policiais nos prédios, melhor ainda, a gente já envolve o policial do serviço ordinário do dia a dia nesses prédios nessa primeira resposta. Mas eu, naturalmente, preciso saber como me comportar, do que se trata essa primeira resposta, quais são os primeiros passos a tomar. São as primeiras ações que são tomadas inicialmente logo depois ali do incidente que a gente classifica como de alta complexidade. Aqueles agentes que primeiro tomarem conhecimento ou se depararem com essa ocorrência são de extrema importância. Olha, a gente sempre diz que o sucesso da própria resolução da ocorrência, né, que vai ser levada a efeito pela polícia, tem um vínculo direto com a atuação, com os primeiros passos dados, muitas vezes por agentes de segurança que estão trabalhando naquele prédio e tomaram aquelas primeiras medidas, ou o policial que está de serviço naquele local. A atuação deles vai ser importantíssima para o desfecho da ocorrência e a gente vai ver por uma situação muito óbvia que envolve passos como isolar o local, conter o local, ou seja, essas medidas iniciais bem tomadas vão facilitar bastante o trabalho da polícia especializada quando chegar ao local para realmente resolver essa ocorrência. A gente elucida aqui um quadro que tem 10 passos ou 10 ações que são importantes a serem tomadas por aquela primeira agente, pelo policial ali que está de serviço no local, no prédio ou no local da ocorrência, ou até mesmo agente de segurança que se depara com isso, né? Os 10 primeiros passos da primeira intervenção que a gente fala. É necessário, e a gente vai falar sobre cada um deles, é necessário localizar o ponto crítico, ou seja, muitas vezes a pessoa nos aciona pelo telefone ou chama a nossa atenção, chama a atenção daquele agente que
que ela conseguiu ter contato para dizer que está tendo uma ocorrência, tomaram refém, tem uma pessoa agressiva ali, colocou alguém sob seu domínio, aí vai. A primeira coisa é localizar o ponto crítico. Eu preciso pegar melhores informações para eu ter exatamente que local é esse que o fato está acontecendo dentro do prédio ou numa área externa, porque eu vou ser a pessoa que vai conseguir balizar a chegada da polícia ao local. É necessário também conter o local. Nós vamos ver que seja isso, né? Evitar que, que essa crise, que essa ocorrência se alastre, ela aumente de tamanho, que o perpetrador, ou seja, o provocador do evento crítico, ele consiga assumir uma posição mais segura, mais privilegiada, aumente sua área de domínio, tenha acesso a mais armas ou equipamentos, mais pessoas. A gente vai ver aqui que seja conter. É necessário também, um dos passos, que é isolar. Preciso isolar o local. A gente falou que as ocorrências, a gente sempre vai priorizar resolver as ocorrências, a gente, que eu digo, o gerente da crise, vai priorizar resolver a ocorrência através da negociação. Para que a negociação ocorra de maneira mais frutífera, mais apropriada, é necessário que o único elo de ligação entre o negociador, que é o especialista, e o perpetrador ou provocador, com aquele gerente da crise, aquele que vai decidir como a ocorrência vai se resolver, é imprescindível para que isso aconteça, para que esse único elo, esse elo exclusivo de comunicação aconteça, é necessário que o isolamento seja bem feito. E quem toma o primeiro contato com a ocorrência é quem inicialmente já faz o isolamento local. Nós vamos falar melhor sobre isso um pouquinho mais à frente. É necessário também estabelecer contato sem concessão, ou seja, aconteceu o fato, eu sei onde é que é o local, claro, eu tenho que me cercar de cuidados para me aproximar, né? Toda a cautela, nós vamos falar sobre isso, mas é importante eu ter um contato para saber quantas pessoas estão lá, quem são as pessoas, enfim, colher algumas informações, ver qual é o ambiente, se é de muita tranquilidade, de muita intranquilidade, enfim, ter dados ali e ter um mínimo de domínio em relação ao que está acontecendo para que eu possa assessorar a polícia com a sua chegada. A polícia especializada com a sua chegada. Solicitar apoio de área. Então, e esses passos, senhores, se eu tenho mais gente possível ali para me apoiar, são dados de maneira praticamente concatenada ou simultânea até. Então, à medida que contendo, isolando, localizando ponto crítico, eu também já peço para alguém chamar a polícia, chamar o apoio policial para que se dirija o mais rápido possível para o local. E aí quem entra, que a gente conversou, sobre aquela fase da pré-confrontação, né? Da preparação, da antecipação. Eu preciso, nessa etapa mesmo, estruturar a minha instituição de maneira que as pessoas saibam o que fazer, saibam o que acionar, tenham os telefones de emergência, enfim, compõe também a fase da pré-confrontação ou da antecipação, essa questão de ter todos esses dados que vão ser utilizados no momento desse de crise. Nós temos o sexto passo, que é colher ou coletar informações. A gente viu lá os elementos essenciais de inteligência, não é isso? Que é o PROA ou BROA, né? Que envolve o perpetrador e várias variáveis relacionadas ao perpetrador, o refém ou vítima, o objetivo ou local, né? do O de BROA e o de PROA, e o A de armas, ou seja, quantas armas tem, que tipo de arma, tem munições, não tem. Claro, aquelas informações que aquele policial, aquele agente que está na primeira intervenção ali, no primeiro contato, conseguir levantar, essas informações serão úteis para ser repassadas para a polícia especializada. O sétimo passo, ou item 7, é necessário trabalhar para diminuir o estresse, ou seja, eu tenho que afastar as pessoas, fazer com que o local não fique aquele bagunça, aquele tumulto, por isso é necessário isolar e conter. Eu preciso, tentando estabelecer um contato sem concessões, tranquilizar a pessoa que está provocando evento crítico, até mesmo as pessoas que estão lá dentro, se eventualmente acontecer um diálogo, porque os primeiros minutos de uma ocorrência dessa natureza são os momentos mais críticos. Então, veja bem, embora a competência de resolver a ocorrência seja da polícia, quem pode se deparar primeiramente com essa ocorrência pode não ser, não deve ser certamente a polícia especializada, então eu tenho que ter um preparo, uma mentalidade de que é importante diminuir o estresse, porque, embora a polícia seja responsável por resolver a especializada, ela vai demorar para chegar um pouco, e os primeiros momentos que vai se deparar é aquele policial que está no prédio de serviço, na área de serviço, ou até mesmo o agente de segurança que foi acionado ali para dar um primeiro apoio para a resolução dessa ocorrência. A gente precisa também permanecer em local seguro, ou seja, ao me aproximar, ao tentar informações de localização do ponto crítico, tentar algum tipo de contato sem concessão, isolar e conter, eu preciso sempre levar em consideração que eu preciso permanecer sempre em local seguro.
Nós vamos falar melhor sobre isso. Afastar terceiros, ou seja, também faz parte de conter e isolar, afastar todo mundo que nada tem a ver com essa ocorrência. Eu não vou deixar curiosos ali junto ao local onde está acontecendo o fato. E acionar as equipes especializadas. Por isso é importante ter os contatos de todos disponíveis da própria especializada para nos apoiar neste cenário.